Bom dia, boa tarde, boa noite, bitcoins do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar para vocês uma pergunta muito bacana que foi deixada por vocês aqui no nosso canal, né? Eu sempre digo, deixa aqui que a gente traz para vocês. E esse assunto é um assunto que interessa muita gente, né? O nome desse vídeo é Saída Definitiva para Paraísos Fiscais. Antes de mais nada, dá o like para mim nesse vídeo aqui. Me segue aqui no YouTube, toca a sineta para receber as nossas notificações, nos segue em todas as nossas redes sociais, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, Twitter, em todos os lugares, estamos em todos os lugares. E fica com a gente até o fim para tu entenderes a explicação aqui que eu vou trazer. Vou trazer aqui alguns textos, inclusive, da Receita Federal. Vou trazer aqui o meu entendimento sobre tudo que eu vim aqui pesquisar para vocês. Vou trazer ainda aqui a participação de uma amiga querida, a doutora, advogada Emília Malgueiro, ok? Gente, então vamos falar sobre saída definitiva para paraísos fiscais. O nosso seguidor, que eu vou identificar como Leandro P., trouxe o seguinte questionamento. Boa tarde, Declarando Bitcoin. Por favor. Boa tarde, Leandro. Me ajude com essa dúvida. Sei que posso estar pedindo demais por ser uma questão que extrapola a jurisdição contábil do Brasil, mas confio muito no seu trabalho. Obrigada, querido. E realmente, de toda a minha pesquisa de quase um ano, só consigo pensar neste canal para fazer essa pergunta. Sei que se eu der saída definitiva do Brasil e fazer a residência panameia ou paraguaia, eu seria isento de imposto de renda no Brasil e nesses países, já que nesses países não cobram imposto de renda, imposto de fonte de renda estrangeira, o que eu não sei se seria o meu caso, ele diz, né, tendo em vista que esse faturamento vem de dentro de corretoras internacionais e não de uma conta bancária de uma empresa em outro país, que seria uma origem tradicional. Como eu não seria mais residente fiscal brasileiro e nem moraria mais no Brasil por mais que 183 dias, minha dúvida é: se corretoras de criptomoedas sem sede fiscal global, como é o caso da Binance, e outras que até têm sede, mas não no Paraguai ou Panamá, são consideradas fontes de rendimento estrangeiro por esses países. Meu objetivo seria sacar recursos da corretora para uma conta bancária de minha titularidade em algum desses países, Panamá ou Paraguai, sem ser tributado. O sonho de todo mundo, né? Mas não sei o entendimento fiscal desses países para com essa origem de fundos que menciono acima. Eu vou quebrar a tua pergunta em alguns itens aqui para a gente entender melhor de toda essa questão que tu tá falando, tá? Porque aqui tem vários aspectos que tu tem que considerar, tá? Então, para a gente se situar, eu vou quebrar primeiro em a saída definitiva no Brasil. Como fazer, como proceder. Aí eu vou ler aqui, eu vou ler para vocês conforme está escrito pela Receita Federal, ok? Essa fonte é a Receita Federal. Da saída definitiva do Brasil, como fazer? Você deve fazer essa comunicação se você está saindo do Brasil de forma definitiva ou passar a condição de não residente, quando houver saído do território nacional em caráter temporário. O prazo para comunicar a saída definitiva é a partir da data da saída, se a saída foi permanente, ou da data em que for considerado não residente, se a saída for temporária, até o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte. Considera-se não residente quem não reside no Brasil em caráter permanente,
sai em caráter permanente do Brasil na data da saída ou após ter decorrido 12 meses consecutivos de ausência, no caso de não ter feito a comunicação de saída definitiva do país. Na condição de não residente, entra no país para prestar serviços como funcionário de órgão de governo estrangeiro situado no país. Entra no Brasil com visto temporário e permanece até 183 dias consecutivos ou não em um período de até 12 meses, ou sai do Brasil em caráter temporário a partir do dia seguinte, aquele em que complete 12 meses consecutivos de ausência. Será considerado residente na data da chegada a pessoa física brasileira que adquiriu a condição de não residente no Brasil e retorne ao país com um ânimo definitivo ou permaneça por mais de 183 dias consecutivos ou não em um prazo de 12 meses. Agora, aqui eu li para ti o que tá lá na Receita Federal, tá? E eu vou fazer agora eu quero um balão de atenção aqui bem grande. Então, atenção aqui ao que eu vou falar. A comunicação de saída definitiva do Brasil não dispensa, e isso também é uma observação da Receita Federal, tá? O envio da declaração de saída definitiva do país, o envio das declarações de imposto de renda de anos anteriores e o pagamento dos impostos apurados. Presta atenção nesse meu balão de atenção aí, porque isso aqui tá dizendo para ti que tu, em que pese tu vá sair e vá fazer a tua saída definitiva, tu tem que sim arcar com todas as tuas obrigações tributárias até a data da saída, inclusive com a declaração de saída, não só a comunicação de saída, tá? E comunicação de saída ou declaração de saída é uma coisa que eu faço muito, por isso eu chamo a atenção aqui. Gente, vamos pensar assim, se tu tá pensando em tudo isso, isso me leva a crer que tu já opera, certo? Se tu já opera, se tu já obtiveste lucro, eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Vamos que tu já faça trade, ou tu arbitrou, ou tu fez trade, ou tu fez compra e venda, ou tu fez qualquer coisa lá em criptoativos. Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente, lembrando que no Brasil a permuta ela é tributável, ainda que para stablecoin. Lembrando que no Brasil não há fato gerador no saque para o banco. O fato gerador ele acontece antes, quando da venda do criptoativo ou da permuta dele, né, ou até a dação, ou outros casos, dentro da exchange. Então vamos lá, digamos que tu tenha operado na Binance, sim, e que lá na Binance foi onde tu auferiste lucro, ok? Então pensa o seguinte, não é correto o entendimento de que tu possa simplesmente fazer a comunicação de saída e não declarar nada. Não, tu vais inclusive lá na declaração de imposto de renda, e até eu pedi, vamos colocar o print aqui, lá na declaração de imposto de renda, tem aqui a observação que a declaração de imposto de renda, ela serve também como declaração de saída. Ou seja, tu saiu num ano, no ano seguinte, tu vai ter que fazer a declaração de saída lá no teu imposto de renda. Ou seja, aquilo que tu auferiu enquanto tu estava no Brasil, mesmo que tu não tenha sacado para o banco, tu deve esse imposto, tu é devedor desse imposto. Então, digamos que tu operou lá do 1.000 ao 1.000.000, certo? Tu já deve esse imposto no Brasil. E isso não sou eu quem está dizendo. Isso é segundo as normas da Receita Federal, ok? Então, muita atenção aqui em tu achar que isso é uma mera evasão. Não, aqui seria um caso, se tu não fizeres essa declaração considerando tudo isso tributável, enquanto tu estiver aqui, né? Isso é considerado sim, é uma sonegação, ok? Então, muito claro isso, muita atenção.
que acontece? Quando a gente entra em outros países, lá em outros países, que tu vá fazer, e aí tem que ver país a país, tá? Eu só vou citar aqui alguns exemplos que são aqueles que tu me perguntou e os quais eu trouxe uma convidada aqui para falar sobre isso. Mas, regra geral, nos outros países, tu também vai ter que entrar com isso já declarado aqui. Tu não tem como entrar num país, certo? Sem tu apresentar a origem daquilo que tu estás levando. Tá? Isso mais na frente aqui, nós vamos falar, inclusive, na questão de conta bancária lá no Panamá. Mas, veja bem, para te não tributares isso lá fora, não tributar lá fora, chegar lá fora e dizer isso aqui é renda produzida no Brasil, não é produzida aqui no Panamá e não é produzida aqui no Paraguai. De que forma tu comprova isso? Tendo isso declarado onde? Aqui no Brasil, que era o teu país original, né? Então, tu terias que ter essa prova de declaração aqui para isso lá fora não ser tributado. Isso tudo é o senão número 1, tá? Aí vamos lá para o senão número 2, que o senão número 2 é o seguinte. Tu botou aqui, esses países não cobram imposto de renda de fonte de renda estrangeira, certo? Mas quando a fonte é estrangeira? Vamos lá. Se o rendimento foi produzido dentro de um país, está aqui no Brasil e está produzindo rendimento lá na Binance. Esse rendimento é teu no Brasil enquanto residente fiscal aqui no Brasil, ok? Se tu produzir rendimento e tu estando como residente fiscal dentro do Paraguai, tu está produzindo rendimento como residente no Paraguai, esse rendimento é no Paraguai, não é na estrangeira, né? Então, isso é uma coisa que tu tem que te atentares muito. Se a tua intenção for só sacar o que tu já tem, ok, vai declarar no Brasil, sacar no exterior, tu vai levar isso para o exterior e lá no exterior tu vai sacar sim como rendimento aqui do Brasil, rendimento estrangeiro, sim, tu não vai tributar. Ok, agora tu vai continuar tradeando. Se tu vais continuar tradeando, esse rendimento ele vai passar a ser originado em algum lugar. Ele não é originado em lugar nenhum. Tu tem que pensar assim que a tua mesa, o teu computador, o celular, o que quer que seja, ele não é sem nacionalidade. Em que pese a gente diz que o Bitcoin não tem territorialidade, ok? Mas tu, como detentor do Bitcoin, ou do criptoativo em si, tu tem essa territorialidade. Tu pertence a algum país, tu está sediado fiscalmente em algum país. Se tu estiver no Brasil, tu está produzindo no Brasil. Se tu estiver no Paraguai, tu está produzindo no Paraguai. Se tu estiver no Panamá, tu está produzindo no Panamá. Se tu estás fazendo isso, tu ainda está oferindo renda em qualquer um desses lugares. Não simplesmente não é do estrangeiro, e esse estrangeiro, quero dizer que seja lugar algum. Isso, de fato, não existe, tá? Aí nós vamos entrar aqui nesses dois países especificamente que tu mencionaste. Paraguai, tá? Paraguai, eu fui pesquisar lá no Paraguai. Eu até fui pesquisar porque o Paraguai tá nesse chove não molha de legislação, tá? Mas o chove não molha de legislação dele é sempre com foco, sempre direcionado à questão da mineração. Então, o Paraguai a gente pode dizer que é o paraíso para mineração, certo? Então, nesse chove não molha de legislação lá, um certo tempo, me parece que agora ainda saem algumas definições, tá? Mas ganho de capital, o imposto de renda, o sistema tributário do Paraguai é de que tu paga imposto territorial, né? Ou seja, é aquele imposto que é produzido dentro do Paraguai. Uma vez que tu operas dentro do Paraguai e é residente lá, tu pagaria esse imposto sim, né? Não seria considerado vindo do estrangeiro, vindo de uma empresa estrangeira. Tu estaria lá e pagaria ganho de capital lá. Qual é o ganho de capital que tu pagaria lá? 10%, ok? Até que se mude alguma coisa, existe, né, a possibilidade do Paraguai vir a ser paraíso fiscal para as criptomoedas também, etc. Por hora, ainda não, tu ainda pagaria o ganho de capital, e isso seria, sim, uma renda
ainda territorial. E no Panamá? No Panamá, como seria? Lá no Panamá, essas questões de imposto territorial é menos ampla, porque lá no Panamá, especificamente, ele não só diz que é territorial, como ele diz que, em tese, todo rendimento vindo de uma empresa não panamenha não seria tributado. Mas aqui a gente tem um senão. Tu abriria uma conta no estrangeiro lá no Panamá, né? O Panamá, ele é um país que busca desesperadamente sair desse estigma de paraíso fiscal para buscar boas relações com o resto do mundo. Para te teres acesso a uma conta bancária lá, tu tem, inclusive, e isso também eu pesquisei, tá? Tu tens que apostilar teus documentos. Tu tem que apostilar teus documentos, ou seja, tu tem que fazer uma tradução juramentada e fazer uma apostila de raia. Isso num outro vídeo eu posso explicar para vocês o que é. Mas faria essa a apostila de documentação, inclusive com teu imposto de renda, para tu teres origem lá. E aí a gente cai na mesma, que a origem seria essa, certo? E se tu avançares nessa questão de conta bancária enquanto pessoa física e novo residente lá no Panamá, tu teria que sim apresentar, né, sempre essas origens lá. E abrindo essa conta lá, considerando que deu tudo ok, à medida que entrasse isso lá, e comprovadamente isso não é de local algum, não tem residência fiscal em nenhum outro local, isso facilmente vai ser considerado retorno de capital doméstico e também tributado no ganho de capital de 10%. Então, não é provável que tu consiga isenção lá no Panamá também, em que pese a coisa seja mais vaga. E vale aqui mais uma lembrança que a Assembleia Nacional lá no Panamá aprovou uma regulamentação isentando os ganhos de capital sobre criptomoedas. Mas o presidente vetou. Está alegando que tem maiores discussões, tem a questão da aproximação ao GAFI, tem as questões aí de G7, G20, etc. Ou seja, existe uma certa pressão mundial contra isso de paraísos fiscais. Então, foi vetado lá e isso voltou para a Assembleia Nacional. Voltou para a Assembleia Nacional, não me parece que será vetada a questão do ganho de capital, mas retornou a lei, não entrou em vigor, voltou para a Assembleia e está em discussão. Até que isso volte e seja aprovado, o ganho de capital, em tese, seria tributário. Se a lei for sancionada, tá? Aí sim vai passar a ser isento lá no Panamá o ganho de capital. Muitos senões aí para a gente falar, certo? E aí eu vou me reportar a um último problema aqui que eu identifico como problema, que é o seguinte, e tu tem que pensar nisso, é a capacidade que as exchanges, né, globais têm de fazer pagamento em fiat nesses países. Vou te dar o exemplo da Binance, tá? Eu fui pesquisar na Binance, a Binance paga em fiat nesses países. Nem no Paraguai, nem no Panamá, ela tem pagamento em fiat. Ela tem algumas saídas alternativas do tipo TransferWise, que são limites pequenos, etc, etc. Mas, veja bem, uma vez que tu utilize meios de pagamento locais para receber esses recursos em fiat, tu também cairia na mesma coisa do pagamento local, o ganho de capital, tá? Então, assim, tem várias coisas a tu pensar antes de tu tomar uma medida drástica nesse sentido, né? Eu recomendaria, inclusive, entre Paraguai e Panamá, tá? Eu acho que o que está mais próximo daquilo que tu quer fazer é o Panamá. Eu te recomendaria uma consulta especial para o consulado para saber exatamente, com certeza, como isso procederia. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é, estamos hoje falando sobre esse assunto, mas esse é um assunto que está mudando porque está sendo regulamentado no mundo todos os dias. Então, hoje a gente está falando disso e semana que vem pode ter mais algum país aí dizendo que tirou o ganho de capital, pode ser mais uma lei aprovada, pode o próprio Panamá conseguir sancionar a lei, né? Então, a gente tem nesse mundo tecnológico várias coisas acontecendo aí no mundo. Então, isso tudo pode mudar em muito pouco tempo. Então, eu sugeriria ir acompanhando e aguardar uma situação um pouco melhorada para
de maior segurança jurídica, né? Me parece muito pouca segurança jurídica hoje para te tomar uma decisão dessas. Fora a questão Brasil, que tu já teria que tributar aqui no Brasil, né? Dito isso, fica meio assustador essa fuga, né? Mas, vamos lá. Como a minha recomendação é muita calma nessa hora, para não decepcionar ninguém, eu trouxe para vocês aqui a minha amiga, a advogada, a Emília Malgueiro Campos, sócia fundadora da Malgueiro Campos Ardo, e a Emília é especialista em direito digital. Ela manja muito sobre o assunto, inclusive ela tem um trabalho atualizado aí sobre o assunto, e eu fui perguntar para a Emília, que é a advogada, né, de direito digital, que está nesse mercado até há muito mais tempo que a maioria de nós, porque ela foi uma das primeiras aí no mercado, né? Eu acho que dos advogados, então eu não sei se ela não foi a primeira, tá? Eu até acredito que sim, vou perguntar para ela depois, mas assim, pelo menos eu, enquanto eu era somente espectadora, ela foi a primeira que eu assisti e é uma pessoa que eu tenho muito respeito sempre pelo trabalho dela. Então, Emília, fala aí para nós, Emília, como é que tá essa questão de ganho de capital zero e quais são os países que a gente pode cogitar, né, uma residência fiscal para não tributar ganho de capital, ok? Emília. Olá, Bitcoiners de todo o Brasil e inscritos aqui no canal Declarando Bitcoin. É um prazer estar aqui. Eu sou Emília Campos, advogada, sócia do Malgueiro Campos Ardo Advocacia, e eu também tenho um canal aqui no YouTube, o Descomplicando com Emília Campos. Hoje eu estou aqui atendendo um convite da Ana. Ana, super obrigada. Eu adoro vir aqui no seu canal, é um prazer. E eu estou aqui para responder uma pergunta que a Ana me fez. Ela me fez a seguinte pergunta: Emília, quais são os países, né? Você tem aí uma listinha de países que estão com tributação de ganho de capital 0% nas transações envolvendo criptoativos? E a gente aqui no escritório acabou de fazer um trabalho para um cliente envolvendo esse assunto. E a gente pesquisou não só o ganho de capital, né, a tributação pelo ganho de capital, mas também o VAT, também chamado de IVA, que é um imposto cobrado em todas as transações envolvendo produtos e serviços, algo semelhante ao nosso ISS e ICMS, porque esses impostos também incidem nas transações com cripto, então eles também impactam nessas transações, né? Bom, vamos lá, gente. Portugal é um exemplo de país que está com uma tributação super favorecida para as transações com cripto. 0 de ganho de capital e 0 de IVA. Emirados Árabes está com 0 de ganho de capital e 5 de IVA. Malta, 0 de ganho de capital e 18% de IVA. El Salvador, 0% de ganho de capital, 13% de IVA. BVI, British Virgin Islands, ali no Caribe, 0% de ganho de capital e 0% de IVA. Bahamas, 0% de ganho de capital e 12% de IVA. As pessoas têm muita dúvida sobre o Panamá. O Panamá, ele tem uma regulamentação aguardando para ser aprovada que busca a isenção do ganho de capital sobre as operações com criptomoedas. Mas essa regulamentação ainda não foi sancionada pelo presidente. Então, o que está vigorando, 10% sobre o ganho de capital para todas as operações, inclusive com criptoativos. VAT, 7%. E existem outros países que também estão com 0% sobre o ganho de capital nas operações com cripto. Mas eu não tenho aqui o VAT para falar para vocês. São eles: Alemanha, Malásia, Hong Kong, Singapura, Eslovênia e a Suíça. Bom, gente, acho que era isso que eu tinha aqui para trazer para responder a pergunta da Ana. Ana, espero ter atendido a sua questão. Foi um prazer estar aqui e até mais. Então, gente, pelo que a gente viu aí com a Emília, a gente tem aí algumas outras alternativas também de países, tá? Mas cabe ainda sempre vocês olharem o quê?
Dá uma olhada se tem consulado do Brasil para vocês, né, darem uma questionada. Se não tem consulado lá do próprio país, dá uma olhada como é que fica a questão de residência, como é que funciona a questão de residência, né? Como é que tu vai conseguir essa residência, para não trabalhar em cima de um sonho, né? Para isso ser de fato uma situação no mínimo segura, né? Mas pelo que a gente está vendo com a Emília aí, tem algumas outras opções. Sempre lembrando que dificilmente qualquer uma dessas saídas vai fugir de tu ter que ter tudo regular aqui no Brasil, tá? E isso é um ponto que a gente sempre tem que pensar. Claro que existe a possibilidade aquela de assim, né? Joga tudo dentro de uma Ledger, espeta na Ledger e sai com a Ledger dentro da mala e deixa para ver depois lá nesses países como é que tu vai sacando, né? Mas provavelmente vai sacar de pouco em pouco, né? Aí tem que analisar em cada país essa questão de conta bancária e de tu virar residente, como é que fica tu aparecer com isso do nada lá. Ok, gente? Agora até pensei em outras saídas lá, né? Se estiver num país onde efetivamente seja ganho zero e aparecer com uma Ledger, até daqui a pouco se acha algumas outras saídas aí. Já até pensei em assunto aqui para um outro vídeo. Mas, gente, sendo o que tínhamos para o momento, fica muito obrigada a Emília, que veio aqui nos ajudar nesse assunto. Fica aí muito obrigada, Leandro, que trouxe um assunto interessantíssimo que todo mundo tá sempre aqui questionando, né? E como eu digo para vocês, deixa o assunto aqui, isso nos ajuda a saber aquilo que vocês querem saber e a gente, se possível, vem aqui e responde da melhor forma, ok? Vou deixar os links da Emília também aqui abaixo desse vídeo, beleza? Gente, um beijo grande e até a próxima!